Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema da atualidade. Vamos abordar hoje uma questão de saúde, de comportamento. Estamos vivendo o Setembro Amarelo. Uma maneira clássica de chamar a atenção, com uma denominação própria, com uma cor que está no ponto intermediário entre aquele que quer seguir à frente e aquele que precisa parar. Parar é necessário muitas vezes, principalmente com aquilo que diz respeito à nossa saúde, seja física e notadamente mental. Por isso trazemos ao Democracia convidados especiais que estarão tratando do Setembro Amarelo, discorrendo para os telespectadores sobre o que acontece este mês e a causa desta programação ampla, que tem seu ponto culminante de apresentação e convocação à sociedade agora, mas que deve ser observada no dia a dia, a cada minuto, a cada suspiro de cada um. Por isso trazemos ao Democracia de hoje a doutora Roberta Gantner, da Secção de Saúde Mental da Secretaria Estadual da Saúde. A Lisiane Eberle, que é vice-coordenadora regional do CVV. O Dr. Ricardo Nogueira, preceptor, psiquiatra do Hospital Mãe de Deus. A doutora Berenice Reinheimer, do Comitê de Prevenção do Suicídio, APRS. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos a doutora Roberta Grunder. Tudo bem? Tudo bem. O Setembro Amarelo é uma campanha mundial de prevenção do suicídio. O suicídio hoje mata mais do que HIV em adolescentes e crianças e é a segunda causa de morte em adultos, jovens, de 15 a 29 anos. A campanha foi trazida para o Brasil e nós temos já há 3 anos um trabalho extenso e desejamos trazer conscientização e parar para falar sobre esse assunto. O tabu é um assunto em relação ao suicídio que atrapalha muito, porque as pessoas acabam não buscando ajuda por preconceito, vergonha. Então nós estamos aqui hoje para tratar sobre esse assunto e poder trazer a possibilidade de falando, parando e pensando e poder ter então um tratamento adequado e uma busca de uma qualidade de vida melhor. Lisiane Eberle. Estamos no Setembro Amarelo também engajado com vários setores da saúde, porque precisamos realmente falar sobre isso. Existe um aumento significativo de suicídios, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil. Cada vez é menor o número, a idade das pessoas que estão se suicidando. O CVV presta um trabalho de escuta que precisa e deve ser usado. Quando a pessoa acha que precisa desabafar, precisa falar alguma coisa, deve ligar para o 188, falar sobre isso. O Setembro Amarelo está na rua para conscientizar as pessoas de que é preciso fazer alguma coisa e não colocar mais para baixo do tapete esse grande problema que temos agora, né, no mundo. Dr. Ricardo Nogueira, que é preceptor da residência psiquiatra do Hospital Mãe de Deus, entre muitos títulos, e que participa mais uma vez deste programa. Pois é. Lá no Mãe de Deus, quando a gente chegou lá, eu era o gestor de saúde mental e uma das primeiras iniciativas que nós tomamos foi criar o Centro de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio. O Centro de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio veio antes da residência médica, porque a gente tinha uma preocupação já com o número e a incidência do suicídio no Rio Grande do Sul, e principalmente em Porto Alegre. E o que chamava atenção é que o suicídio em Porto Alegre sempre teve uma predominância, diria assim, em jovens e adolescentes. As duas capitais brasileiras com a maior incidência de suicídio entre adolescentes são Curitiba e Porto Alegre. E aí nós fomos pesquisar por quê
que havia esses suicídios, aonde havia, como que eles ocorriam. E nós vimos assim, nós entramos em contato com o Centro de Informações Toxicológicas, e o Centro de Informações Toxicológicas, o CIT, nos dava dados e informações do aumento cada vez maior de suicídio entre crianças de 10 a 14 anos, adolescentes de 15 a 19 anos, e assim por diante. E aí nós tivemos contato com o pessoal lá da PUC, por exemplo, com a Verlang, a Blanca Verlang, que foi minha orientadora de mestrado, com a Vivian Roxo Borges, e elas fizeram uma pesquisa que constatou em 534 adolescentes da Zona Norte de Porto Alegre, 36% desses adolescentes com desesperança. E aí as coisas começaram a se fechar. O Mãe de Deus tem uma rede de saúde mental que hoje deve ser a maior rede de leitos psiquiátricos. Nós temos 139 leitos, né? Eu estou falando em hospital geral, né? Uhum. E o que ocorreu? Nós temos uma unidade, que é a São Rafael, que são 30 leitos femininos, só interno mulheres, com uso e abuso de álcool e drogas. A incidência de tentativas de suicídio entre essas mulheres era altíssima. Posteriormente, nós fomos para a unidade de saúde mental do Hospital Universitário de Canoas, e o mesmo se repetiu, apesar que em Canoas é uma unidade mista, de 30 leitos também. E aí o que nós constatamos? Que pelos dados, entre as adolescentes femininas, a principal causa de morte nas meninas é o suicídio. Nos meninos, não. Os meninos entram em terceiro lugar. Né? É homicídio, acidente de trânsito e terceiro, suicídio. Então nós vimos que esse era o foco. Então o que a gente propôs? Nós propomos, na época, para a Secretaria Estadual de Saúde, um programa de prevenção ao suicídio. Por quê? Porque há décadas o Rio Grande do Sul tem mais de 1.000 suicídios por ano. São 3 suicídios por dia. E o que se fazia? Nós já estamos em 4 4 agora, já infelizmente. Já passou para 4. Quer Mas dizer, o objetivo é mudar esses números, pessoal. olha bem, quando eu comecei a pesquisar suicídio, a média brasileira era 25 por dia. Depois foi para 27 e agora está 32. 36 já. 30, não, é incrível isso. Vê bem. Eu lembro que em 2007, por aí, tinham 9.000 suicídios no Brasil. Hoje são quase 12.000, né? 11.800. Mata mais que HIV. Entre os jovens. 10 mil, não, em números gerais. Números gerais, 10 mil mortes por HIV, nós tivemos o ano passado no Brasil, e 12 mil em suicídio. Exatamente. Então vê bem. Por isso nós estamos aqui, para mudar esses números. Por quê? Porque isso aí tira um mito que se dizia o seguinte: não, o suicídio é um problema teu, pessoal, individual. Não, é um problema de saúde coletiva. E aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, porque há décadas tem mais de 1.000 suicídios por ano. Nos últimos 21 anos, nós tivemos no Rio Grande do Sul 25.000 suicídios. 25.000, equivale à população maior que São Francisco de Paula, um pouquinho maior. Tá, mas como é que tu faz para reduzir isso? Nós criamos o Programa de Prevenção ao Suicídio em 2008. Graças a esse programa, o que a gente fazia com esse programa? Ia nas cidades com a maior incidência, fazia uma sensibilização, treinamento, capacitação das equipes. Vê bem, até 2007, as 20 cidades com a maior incidência de suicídio no Brasil, das 20, 10 eram gaúchos. Quais eram as primeiras? Venâncio Aires, Lajeado. Aí nós fizemos o programa... Era a época do fumo. Mas não era só o fumo, era também o uso daqueles orgânicos fosforados. Os defensivos, é o secante, né? E vários outros fatores. Muito que bem. Aí a gente aplicou esse programa lá. Em 2013, das 20 cidades brasileiras com a maior incidência de suicídio,
passou para 11 gaúchas. Só que mudou. Venâncio Aires e Lajeado, que era a primeira e segunda, hoje estão em 14º e 15º. Em primeiro lugar está 3 de Maio e 3 Passos. E aí vai. Então nós temos um trabalho que nós temos todos os dados, todas as ferramentas, basta nós juntarmos as nossas expertises para executar. Prova tal que isso funciona, que em 2009, 10 e 11, nós reduzimos o suicídio no Rio Grande do Sul em 12%. E em Porto Alegre, em particular, nós tínhamos 120 suicídios por ano, 10 por mês. Nesses 2 primeiros anos do programa, nós reduzimos em 20%. E atualmente está entre 97% e 95%. Mas esse programa ele tem que ser permanente. Por quê? Porque quando terminou o governo da Ieda, que o secretário era o atual ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, o pessoal acabou o programa. No outro ano, em 2012, nós tivemos o maior pico de suicídio do Rio Grande do Sul, 1.178 suicídios em um único ano. Doutora Berenice Reinheimer. Eu sou da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul e nós criamos recentemente o Comitê de Prevenção ao Suicídio, que é um comitê permanente. A ideia é de que a gente possa manter ações ao longo de todo o ano, né, não somente em setembro. A gente está agora com o slogan de que o ano começa em setembro, né? Então, com a ideia de poder ter ações permanentes, né? Justamente, como a Roberta falou, é uma epidemia mundial que a gente tem. O Brasil é o 8º país do mundo em número de mortes e o Rio Grande do Sul é o estado do país que mais tem mortes por suicídio. É a segunda causa de mortes em adolescentes em todo o mundo e a terceira no Brasil, né? Aqui só é a terceira porque a gente tem essa epidemia de homicídios, né? Senão seria a segunda também, né? Então, realmente é um problema que tem crescido, que preocupa muito. A gente vê que nos últimos anos as mortes por causas naturais têm diminuído em função dos avanços científicos, as mortes por acidente de carro também diminuíram, tem todo um investimento em segurança, com a questão de cadeirinhas, de campanha para uso de cinto de segurança, e esse investimento não foi feito com relação ao suicídio, tá? Então, acho que a ideia do Setembro Amarelo é para que a gente comece a falar sobre o assunto, para que a gente possa orientar as pessoas, para que a gente possa falar sobre a questão de coleta de dados, de se conhecer o que acontece e daí desenvolver ações preventivas. Importante, neste primeiro momento do programa, esta forma de observar estatística, que traz obrigatoriamente na sua esteira a identificação de causas. Eu, particularmente, fico impressionado com essa situação do número de suicídio das meninas. E como somos todos, no fundo, meio parecidos, deve ser o sentimento também do telespectador. Por isso, doutora Roberta, a primeira pergunta que me ocorre para desenvolver depois a conversa entre os convidados. Esta posição extremamente preocupante na estatística de suicídio entre meninas não tem como causa principal a gravidez indesejada? A gravidez indesejada, Batista, é uma ótima pergunta. É uma das causas, mas é importante a gente poder ter a noção de que o suicídio é um agravo, ele não é uma doença. Ou seja, ele ocorre por diversos fatores e está relacionado em 99% dos casos a transtorno mental e comportamental e um estressor ambiental. Então, no caso dessas adolescentes que vêm a ter uma gravidez indesejada, a gravidez indesejada somada a um transtorno mental e comportamental pode causar, sim, um aumento do risco deste indivíduo, dessa adolescente, vir a cometer um ato contra a sua própria vida, sem dúvida alguma. E o transtorno torna mais vulnerável. Com certeza. O transtorno mental e comportamental é o principal fator de risco para a suscetibilidade, ou seja, para poder essas pessoas correrem esse risco, é um fator de risco, e nós temos então a nossa primeira ação é poder trabalhar o diagnóstico e poder enxergar, que a população enxergue determinados sinais e sintomas
como indicativos de transtorno mental e aí buscar ajuda. Nós constatamos entre essas meninas com tentativas de suicídio, o que ocorria? Nós temos hoje no Rio Grande do Sul notificado 10% das adolescentes e adolescentes do nosso estado, 10% que é notificado, sofrem abuso sexual. E nesse caso, Isso é um apenas risco. 30% dos abusos são notificados. São notificados. Então, a gente tem notificado 10%. Então, uma das causas de suicídio, entre as patologias que a Roberta descreveu, é o abuso. Abuso sexual, abuso físico, entre as várias, né? Exposição à violência. Isso, nós somos um país que tem uma impunidade enorme em relação à violência contra criança e adolescente. E muitas vezes as crianças não conseguem que os familiares acreditem que estão sofrendo violência, até porque muitas vezes o agressor ele é conhecido Ele é um da familiar. família. Até agora né? nós tivemos um fato, né, Então isso é terrível. agora recentemente um fato de um promotor de uma menina que denunciou o pai e obviamente retirou a denúncia por pressão familiar, não é? Então isso é muito comum. Então o que ocorre? Essas meninas que são abusadas, elas engravidam. E elas tentam, esses são os históricos que nós tivemos acesso, num primeiro momento o aborto. Aí elas não conseguem abortar e elas tentam o suicídio. É importante salientar que nós temos na Secretaria Estadual da Saúde vários serviços que estão tratando desse assunto de uma forma bastante séria e integrada. Eu faço parte do grupo de trabalho intersetorial que inclui várias secretarias, Secretaria da Cidadania e de Justiça, a Secretaria da Saúde, Polícia Civil, o CVV está junto, instituições, Hospital Psiquiátrico São Pedro, Escola de Saúde Pública, são várias entidades e instituições que estão juntas trabalhando para poder que a população acesse um atendimento nesses casos. O CREAS, que existe no Hospital Presidente Vargas, é um hospital maravilhoso e específico, né, especializado em assunto de criança, adolescência e mulher. O CRAI. E que está associado, o CREAS está associado à Delegacia da Mulher e Delegacia da Infância e Adolescência. Então, é um local onde a pessoa pode, se porventura o filho ou a filha vier a ter alguma queixa de que aconteceu alguma coisa estranha com ele, ou vier a falar, mãe, pai, mexeram comigo, enfim, são locais especializados e que trabalham 24 horas e atendem essas crianças e essas famílias. Berenice, acho que seria importante, porque essa é a área da Berenice. Eu sou psiquiatra da infância e trabalho no Hospital Presidente Vargas, né? Mas uma coisa que eu queria colocar, que eu acho importante, assim, existe essa questão das meninas, mas eu acho que a gente não pode passar a ideia de que isso acontece principalmente com as meninas, né? Os meninos se matam mais do que as meninas, né? Então, se a gente pegar o número de mortes na adolescência, a gente tem mais mortes de meninos do que de meninas, né? Pelo cenário de violência em que vivem, não? Sim. Destacadamente. Na verdade, sim, né? Mas assim, se a gente, é que os meninos eles morrem mais por homicídio, mas se a gente pegar o número total de mortes por suicídio, a gente vai ter uma amostra mais de meninos do que de meninas, né? E as meninas, elas tentam mais suicídio do que os meninos, só que elas não usam métodos tão letais como os meninos. É exatamente ao contrário. É um perfil oposto, Os homens se matam 4 vezes mais que as mulheres e as mulheres tentam se matar 4 vezes mais. Exatamente. Talvez a síntese esteja no acesso mais fácil a armas letais pelos meninos. E pela questão da agressividade também, né? Agora vamos falar um fato real e verdadeiro. O Brasil tem hoje, em média, para cada 100 mil, 4 suicídios. Confere, porque esses números vão mudando. 4, não é isso? Sim. O Rio Grande do 5 Sul já está em 5. Já em 5, tá. Tá em 5. O Rio Grande do Sul tem quanto? 10. 10 ou 11. Tá, o dobro. Na Brigada Militar, você sabe qual é a média de suicídio na Brigada Militar do Rio Grande do Sul? 22 para cada 100 mil. Por quê? Aí nós vamos pesquisar. A faixa etária dos brigadianos são jovens. E aumentou com o aumento das meninas que entraram na Brigada Militar.
Olha o número que é isso. E eles têm acesso à arma. Teve um ano aqui no Rio Grande do Sul que chegou quase a morrer um brigadiano por mês. Na Polícia Civil é bem menor. Eu lembro que em um ano deu 1 ou 2. No entanto, esse fenômeno não é só da nossa Polícia Militar, esse é um fenômeno das polícias. Na Polícia Federal nós tivemos, o ano passado, ou retrasado, 12 suicídios de delegados em um ano, a média de 1 por mês. Agora eu sou pesquisar isso, mas isso aqui é no Brasil? Não, isso é no mundo inteiro. Isso é no mundo inteiro. Por quê? Porque eles têm acesso à arma. E aí eu quero chamar a atenção nessa questão da Brigada Militar, que paradoxalmente, graças à Brigada Militar, que nós temos menos suicídios aqui em Porto Alegre. No centro de Porto Alegre, a grande maioria dos suicídios são por precipitações, pessoas que se atiram dos prédios, né? Mas a Brigada Militar tem um programa chamado Homem-Aranha, vocês conhecem esse programa? Que negocia com as pessoas que estão querendo se atirar. Tem negociador, pessoas treinadas e capacitadas. E aí um negocia e vem um outro pelas cordas, por isso que é Homem-Aranha, e pega. Tá. E no verão, a Brigada Militar tem esse mesmo programa junto aos lagos, o nosso grande lago Guaíba. Sabe quantas pessoas que têm suicídio por dia no verão aqui em Porto Alegre? Uma média de 3. Que eles tiram do Guaíba. Eu acho muito importante a gente pontuar que uma pessoa que pensa em suicídio, pensa em morte, morrer, querer se matar, falas como a vida não vale mais a pena, eu não quero mais estar aqui, eu não quero mais viver, essa pessoa ela está em extremo sofrimento. O nosso cérebro ele não foi feito para pensar em morrer, em se matar, em querer morrer, em querer se matar ou achar meios para fazer isso. Quando isso acontece, isso é sinal de uma doença, de um transtorno. Um momento de vida que aquela pessoa está passando, mas ela está na vigência de um transtorno de uma doença. É que nem, por exemplo, quando a gente está com resfriado. Ninguém quer estar com resfriado, ninguém quer estar com dor no peito e infartando. E muitas vezes, enfim, infelizmente, a pessoa tem uma suscetibilidade genética que acaba tendo um infarto, uma hipertensão, acaba tendo, né, doenças que a pessoa não deseja. Então, uma das coisas que é fundamental para a gente trabalhar o preconceito e o tabu em relação aos transtornos mentais e comportamentais é lembrarmos que se uma pessoa tiver sinais e sintomas de depressão, que seria desilusão, desespero, enfim, a vida não vale mais a pena, essa pessoa está em extremo sofrimento e essa pessoa precisa de ajuda. Não é se intrometer na vida dela no momento em que a gente diz, não, para aí, o que tu tá me falando, o que tu gostaria de dizer, tu tá pensando em fazer alguma coisa contra ti, e a pessoa falar e você dizer, não, só um pouquinho, então nós vamos chamar um familiar, nós vamos chamar um amigo, nós vamos chamar a pessoa que tu mais confia para a gente juntos buscar ajuda. Isso não é intromissão, isso não é lidar com eu vou estar mexendo na autonomia dessa pessoa. Não, porque a autonomia a gente tem quando a gente está inteiro. Se a gente está doente, a gente não tem autonomia e a gente precisa de ajuda. Esse fator que a Roberta falou, que é muito importante a pessoa falar sobre o que ela está sentindo, é muito importante. Porque eu costumo dizer assim, quando tu está num sofrimento, tu só pensa naquele sofrimento. Uma dor de dente te tira o dia, tu só pensa naquela dor de dente. A dor de quem está pensando em suicídio é muito profunda também. Só que ela está tão centrada na dor que ela não consegue ver nada na frente, ela só vê um caminho que é a morte. E às vezes, ela sempre precisa falar sobre isso. Quanto mais ela falar, mais ela organiza as ideias e tem uma hora que ela se dá conta que ela precisa buscar uma ajuda mais efetiva, que ela está conseguindo colocar as ideias dela em ordem e que a partir daí ela consegue começar a pensar em ficar melhor. Né? E que tem o outro lado para ouvir. Que tem o outro lado para ouvir. É que o grande problema do suicídio, na verdade, é isso que a Roberta fala. A pessoa não quer se matar, ela quer matar o seu sofrimento. Exatamente. Na psicodinâmica do suicídio, do Angel Garma, ele faz um xiste, né?
é a introjeção do teu agressor. Tu introjeta dentro de ti o teu agressor e tu mata ele dentro de ti. No Xiste do Angel Garma, é um psicanalista argentino, já falecido, né? Foi um dos discípulos de Freud. Ele mostra assim, a mulher largou o cara, ele olha para a foto da mulher, bota o revólver na cabeça, né? Aí ele olha bem, pega o revólver e dá um tiro na mulher. Na verdade, ele quer matar ela porque é ela que fez mal para ele. Agora, esse é outro grande problema. No final do ano, aqui em Porto Alegre, todo dezembro é um inferno, porque os sujeitos fazem cárcere privados das ex-mulheres, e aí a brigada, que também é outra que negocia isso, evita vários e vários suicídios e homicídios. O que ocorre? Todo dezembro é uma incidência imensa de homens que matam a mulher e se matam, e às vezes incluindo os próprios filhos. Acho que uma coisa muito importante dentro do que a Roberta falou é de que para as pessoas saberem que perguntar não dá ideia para ninguém. Perguntar para alguém que está mal, ou para algum amigo, algum familiar, perguntar, escuta, tu tem pensado em morrer, tu pensou em te matar? Isso não é uma coisa que vai desencadear alguma ação suicida, não existe nenhum mal em perguntar. A gente pode e a gente deve perguntar para as pessoas que a gente gosta, com quem a gente convive, se a gente tiver a desconfiança de que algo pode estar acontecendo. Assim como a gente tem fatores que a gente sabe que colaboram para o suicídio, a gente tem fatores de proteção que a gente sabe que colaboram. Então, ter uma rede de amigos, ter uma família, poder conversar mais e verbalizar mais o que está sentindo, são fatores de proteção bem estabelecidos, né? Voltaremos em seguida com Democracia aqui pela TV Assembleia, quando estamos falando sobre o Setembro Amarelo.